Olá, um mergulho na cultura popular. Nossa conversa de hoje é com o poeta cordelista Marco Aurélio. Ele faz parte de uma nova geração que está revitalizando o gênero e, para isso, retrabalha temas clássicos e tira o cordel dos folhetos para publicar livros graficamente melhor acabados. E este é o tema de nossa conversa. Na dica de leituras, a espiritualidade poética de Cecília Meirelles. A gente analisa Pequeno Oratório de Santa Clara e Metal Rosicler. Agora vamos conversar com Marco Aurélio. Marco, bom, vamos falar do seu trabalho, principalmente como cordelista, mas pesquisador também da cultura popular nordestina, sobretudo, né? A grande questão que hoje se levanta é sobre a sobrevivência do cordel, né? Quer dizer, ainda há espaço para cordel, o cordel morreu, tem sempre essa coisa de que o cordel morreu. Como é que está a situação do cordel hoje? Rapaz, há tanto tempo que se fala que o cordel morreu, que se tivesse morrido mesmo, ninguém ia aguentar o odor, né? O professor Átila Almeida, da Universidade de Campina Grande, quer dizer, paraibano, né? Ele já na década de 80 dizia que o cordel estava morto. E teve um encontro de poetas com estudiosos, e o Rodolfo Coelho Cavalcante, que é um dos mais conhecidos, né, poetas, principalmente por conta da divulgação que ele fazia, isso me contou uma estudiosa da Bahia, ele saiu com umas velas acesas em cortejo com outros poetas, mangando, né, do nosso pesquisador, como se dissesse, nós estamos aqui, como é que você diz que o cordel está morto? Eu acho que o cordel, ele não morreu, mas ele teve de se transformar, ele teve de se adaptar para não sumir de vez do mapa, como aconteceu nos países em que ele, não digo nasceu, mas em que ele se desenvolveu de uma outra forma, como em Portugal e na Espanha. Então o cordel ele teve de se adaptar. Hoje, por exemplo, ele é publicado em outro formato. A gente pega aqui dois, né? Você está vendo esse aqui. Tem gente que olha e diz, isso aí não é um cordel. Como se o cordel, na verdade, se reduzisse ao formato, ao suporte. E a gente tem este aqui, que é o tradicional folhetinho. Esse aqui tem 8 páginas e, de certa forma, foi o mais comum, né? Circulou até por conta do preço mesmo, é muito acessível, todas as populações podiam comprar. O famoso A Chegada de Lampião no Inferno, do José Pacheco, por exemplo, foi um folheto de 8 páginas. E eu ouvi o relato de você conheceu também, um grande poeta, pesquisador José Alves Sobrinho, que o autor José Pacheco, uma vez, tomou uma carraspana, estava com um saco cheio de folhetos e não podia vender, e ele, Zé Alves, bem novinho, começou a cantar o folheto e vendeu 700 de uma lida só. Então, isso em outros tempos. Agora, porque, inclusive, tinha essa questão do número de páginas. O folheto ele teria obrigatoriamente que ter 8 páginas, 16 páginas, era sempre um múltiplo de 4 ali, para que ele formasse aquela dobradura. Aliás, um múltiplo de 8, né? Para que desse aquela dobradura, que era uma página maior dobrada em 8 páginas. Né? Hoje, de certa forma, se respeita também essa métrica ou ela já é mais flexível? Por conta das modernas condições, né, digamos assim, da indústria gráfica, que pode dar uma outra condição, já não se respeita mais. Por exemplo, este aqui, você vê, tem 2 estrofes por página, que são 2 estrofes em martelo. Como tem 8 páginas, a gente vai ter 16 estrofes. Normalmente, o de 8 páginas, quando é em setilha, a estrofe de 7 versos, fecha-se com 32 setilhas. Quando é em sextilha, fechava-se com 39 por conta do título, né? Colocado logo aqui acima. E o fato de ser múltiplo de 8, você falou bem, é por conta de ser uma folha A4 dobrada em 4, aí você pode ter várias combinações, 8 páginas, 16, 24, que não é tão comum, e 32, que normalmente é usado para os romances. Embora tivesse romance também de 16 páginas, porque tem pesquisador que diz que 8 e 16 páginas é folheto.
24 e 32 romances. Na verdade, não é bem assim. A gente tem o Romance da Princesa do Reino do Mar Sem Fim, tem 16 páginas. O próprio autor deu o nome de romance. Então, essa coisa da classificação também é um pouco irreal, né? Na verdade, ela não contempla bem aquilo que foi o cordel, aquilo que é o cordel. Se a gente pegar este aqui, A Roupa Nova do Rei, que eu acabei fazendo o encontro de João Grilo com Pedro Malazarte. Aqui você vai ver um cordel amplamente ilustrado, e ele já não tem mais essa obrigatoriedade de ter um determinado número de estrofes. A gente mais se enquadra dentro do espírito mesmo da literatura infanto-juvenil. Até se nós pudéssemos voltar no tempo, né, e mostrássemos isso aqui a Leandro Gomes de Barros, certamente ele ia estranhar. Mas depois ele ia dizer, eu também quero fazer nesse formato. Você tem trabalhado também de uma maneira curiosa, porque você retoma temas clássicos da literatura e retoma também clássicos da narrativa popular, dos contos populares do Nordeste. Você trabalha primordialmente com isso. O Rei Lear, né, que é uma peça do Shakespeare, pegou aqui a ilustração do João Oliveira, que é um dos maiores, né, ilustradores da literatura infanto-juvenil. Como é retrabalhar esses temas também, né, esses temas mais clássicos, no formato de cordel? No caso do Rei Lear, o Lear, né, para a gente ficar como João de Calais, ficar mais próximo dos nossos ouvidos, né, do nosso povo, não foi muito difícil não, porque é uma peça que eu li, eu tinha por volta dos 16 anos, e para mim sempre me incomodou, porque é uma peça ao mesmo tempo muito bonita, mas muito triste. E o cordel, ele tem essas histórias também muito tristes, como Sofrimentos de Alzira, como O Cachorro dos Mortos, que é base, né, para tantas histórias de cordel. Então, na verdade, eu só tive de me aproximar do enredo dos cordéis antigos, tentar escrever assim, pensando como nosso poeta Leandro Gomes de Barros, como ele escreveu O Cachorro dos Mortos. Então, é essa pegada, a gente tem que comover o público. Eu fiz um outro folheto, o Tribunal do Destino, há mais ou menos uns 2 anos, saiu num formato um pouquinho maior, em que também eu faço um pouco este caminho, para contar uma história trágica. Mas também eu conto do Shakespeare, por exemplo, A Megera Domada, que já é uma história mais de humor, de riso, de escracho. Aí eu brinco com a história de Petrúquio e Catarina, aproveitando que teve uma novela também mais recentemente, mais ambientada no Brasil. Eu deixei o texto na Itália, que foi onde Shakespeare, de certa forma... Usou como cenário, né? O cenário da história é a Itália. E o que eu fiz? Eu só botei um pouco de tempero de pimenta da Bahia. Por exemplo, Petrúquio seguiu então para se unir em matrimônio com Catarina Minola, da beleza, um patrimônio. Porém, quando lá chegou, tropeçou em Santo Antônio, deu um bufete em São Roque, um chute em São Benedito, um cascudo em São Cristóvão. O padre então deu um grito: meu filho, esta caça é santa, deixa de modo esquisito. Era o padre Quevedo, né? E a partir daí a gente acaba trazendo esta coisa mais jocosa, que lembra muito também o Mamulengo. O sujeito entra batendo em tudo, não perdoa nem os santos, dentro do cordel. Você tem trabalhado essa coisa que é o picaresco, né? Que a gente, de certa forma, herda da cultura ibérica, né? Sim. A Celestina, o próprio Quixote, né? Enfim. E você tem trabalhado muito e resgatado também, de certa forma, os personagens tradicionais. Você trabalha com Chicó, com João Grilo e tal. Quer dizer, Malazarte. Como é... O Rei Xanu também é Malazarte, né? Sim. A história de Pedro Malazarte Sim. também. Né? Quer dizer, como é a frequência desses personagens no seu trabalho? Eu tenho alguns cordéis com essa temática. O Presepadas de Chicó e Astúcia de João Grilo, que está nesse livro aqui, os meus romances de cordel. Na verdade, eu me sinto muito à vontade, porque eu ouvi contar, né, muitas narrativas tradicionais, como as que estão
neste livro aqui, O Urubu-Rei e Outros Contos do Brasil, aqui, por exemplo, tem o Camões como personagem. Muita gente não sabe, mas Camões e Boccaccio são personagens também da tradição popular. Só que aí não são os poetas magníficos, né, que eles foram. Na verdade, eles são como o João Grilo, são presepeiros, passam a perna em todo mundo, passam a perna no rei e são um pouco maldosos também, né? Toda a esperteza é um pouco maldosa. A história de Malazarte, algumas hoje são até impublicáveis, mostram um pouco isso. O Boccaccio também tem um pouco essa vocação. Então, o cordel dialoga com isso desde sempre. Nós falávamos, né, antes de entrarmos no ar, de Leandro Gomes de Barros, que foi, digamos assim, talvez o maior cordelista, né, o maior nome do cordel, aquele que segura a lanterna para a gente seguir adiante. E tem o Cancão de Fogo, que é um personagem, acho que por excelência, o personagem safado, o personagem que passa a perna em todo mundo. E parece-me que o Cancão também tornou-se, como o João Grilo, o personagem do Suassuna. Só que acho que ele está no Banquete Suspeitoso, para você ter uma ideia de como tem esse diálogo, né, da tradição do cordel, primeiro da tradição popular com o cordel e depois do cordel com outras vertentes da cultura nacional. O Leandro Gomes de Barros, a influência dele é tanta, né, que o próprio Fagner usa numa música dele, nenhuma ave noturna tão triste não pode ser, eu sou pior que eu tão triste, onde ninguém quer viver, Isso. Que é o verso do Cancão de Fogo. Isso, do personagem, né? Alfredo. Não é? Ele, ele, de certa forma, o cordel ele reformula a poesia popular, mas ele há sempre uma certa briga entre os cantadores de viola e os tais, e o que eles chamam os cordelistas de poeta de bancada. Isso. É uma briga sem sentido, até porque os cantadores também foram cordelistas, né? Quer dizer, como é que se dá isso também? Boa parte dos cantadores antigos também faziam cordel. Zé Faustino Villanova, Severino Borges. O Silvino Pierlac talvez tenha sido o primeiro cordelista, não se sabe ao certo, mas certamente está entre aqueles que dá início nessa caminhada. E a gente tem muitos deles que acabavam fazendo as duas coisas, da viola e na caneta. Mas com o tempo, eu digo assim, a gente tem uma árvore da poesia popular, só que quando a árvore vai crescendo, os troncos vão se afastando. E, lamentavelmente, às vezes há uma incompreensão, digamos assim, mas dos dois lados, não vamos dizer que é de um lado só. Mas, por outro lado, também, aos poucos, está tendo essa retomada. O nosso Geraldo Amâncio, por exemplo, que é um dos maiores, identificado, né, como um dos grandes repentistas deste país, ele está fazendo muito cordel e fazendo muito bem, por ser um poeta soberbo. Por exemplo, eu coordeno uma coleção chamada Clássicos em Cordel e eu entrei em contato com ele e disse, Geraldo, estou fazendo uma coleção de cordel voltada para as escolas, para o público infanto-juvenil, e, se possível, eu queria que você contribuísse com a gente. E sabe o que ele fez? Canaã, de Graça Aranha. Assim, soberbo. Outro cantador repentista, o Sebastião Marinho, que é paraibano, que você conhece bem também, eu acabei passando. Aí eu não decidi qual título eu ia fazer. Eu simplesmente falei, olha, você pode escolher, de preferência, um título de Shakespeare. E ele acabou escolhendo Romeu e Julieta, que também ficou muito bom. Então, e tem um poeta novo, rapaz, chamado Rafael Neto, que vive entre Alagoas e a Bahia, e além de ser um repentista muito qualificado, tem uma cabeça para guardar os versos, né, seja os versos dos mais antigos, seja dos contemporâneos, e que também faz cordel muito bem. Então a gente está retomando esse caminho, até porque a poesia, entre aspas, popular, né, como ficou comumente conhecida, ela sempre caminhou junto, suas várias tendências sempre caminharam juntas, então não tem sentido essa divisão. Acho que cada um respeitando as peculiaridades, mas ao mesmo tempo também tentando caminhar junto, até porque o caminho é árduo, é difícil, a gente tem que somar forças.
E a presença de poetas também que terminaram se consagrando como poetas populares, o caso mais emblemático é o do Patativa do Assaré, e que terminaram optando por trabalhar com o modelo formal mesmo do livro, né? Isso também é uma tendência dentro do folheto de cordel, né? Quer dizer, ele sai do suporte do folheto, o folheto entra hoje quase como um resgate meramente histórico, né? Sim. O Leandro continua sendo publicado no formato de cordel como uma forma de respeito ao formato histórico, Sim. né? Mas não que ele esteja só nesse formato. Né? Como é que está esse movimento também hoje? Eu até tenho uma opinião que não é compartilhada por todos, e ainda bem, né? Eu acabei escrevendo 2 livros sobre o tema, um contando a história do cordel, breve história do cordel, e outro, literatura de cordel do sertão à sala de aula, em que eu acabo discutindo assim mais profundamente isso, essas mudanças, essas adaptações, essas transformações. Por exemplo, os meus romances de cordel, esse livro aqui, ele reúne 7 títulos que eu escrevi entre 87, não que eu publiquei, que eu escrevi entre 87 e 2007. Então segue mais ou menos uma ordem linear, uma ordem cronológica. O Patativa, principalmente com inspiração nordestina, e depois Cante Lá Que Eu Canto Cá, que se tornou grande clássico, acho que ele meio que apontou o caminho. O que também é possível fazer, não ficar restrito apenas a um suporte, mas trabalhar com todas as possibilidades. Mas antes dele, na década de 30, já o João Martins de Ataíde fez uma antologia chamada O Trovador do Nordeste, em que ele reunia textos dele, foi um grande editor, né? E textos de outros poetas, dos quais ele se apropriou, até de forma indevida, né? A gente conhece bem essa história da edição do cordel no início. Então, não é uma coisa nova, mas eu acho que esta nova onda veio para ficar. Poetas muito bons têm publicado também no formato livre, têm contado com excelentes parceiros também do traço, como é o caso do nosso Jô, de quem você já falou. E aos poucos a gente vai rompendo mesmo com essas barreiras, até porque hoje, no mercado tradicional, apesar de o cordel ainda resistir, hoje ele é mais direcionado a um público de turistas propriamente dito do que um público tradicional. Ainda sobrevive, mas acho que poucas cidades, antigamente todas as feiras do Nordeste havia o cordel estendido na lona, ou sujeito com um caixote, ou com uma mala aberta. Hoje já não tem mais isso. Então a gente tem que entender que o tempo passou. Gostaríamos que a tradição continuasse dessa forma, até porque é muito bonito e as nossas memórias, né, as nossas lembranças afetivas, de certa forma, ainda apontam naquele caminho, mas a gente também precisa entender que o cordel, como gênero poético, ele tem que aceitar as outras possibilidades de edição. Inclusive é uma coisa que começou, não sei se começou, mas teve uma difusão muito grande com aquelas editoras Luzeiros lá de São Paulo, sim, que fazia aquelas capas, até umas capas meio hollywoodianas. Sim, né? Parecia muito quadrinho, né? HQ. Mas era muito interessante. Uhum. O que também se vê hoje, sobretudo porque havia um gênero de poesia de cordel, ainda esse gênero, não havia, há esse gênero ainda, que era de certas reportagens que era feita pelo cordel, que era fácil de ser circulado, e que isso migrou para a internet. Qual a importância da internet hoje também para a difusão da poesia de cordel? Não é mais o folheto, é a poesia de cordel. Olha, a internet, você sabe que não só para o cordel, para todos os gêneros, ela é uma faca de 2 legumes, como diz um amigo meu, porque você pode publicar qualquer coisa. Então você vai encontrar lá desde cordéis de excelente qualidade até cordéis muito ruins, como você vai encontrar poemas também de outros gêneros, bons e ruins, contos, enfim. É um espaço que está aberto a todo mundo que tenha acesso a ele. A gente tem tido muitas surpresas boas. Por exemplo,
Você citou aí sobre o Suassuna, que houve um poema escrito pelo Clebson Viana e pelo Buriburi. A gente conversava sobre isso antes de entrar no ar. E esse poema acabou sendo publicado num blog e replicado. Tem também um outro que o nosso amigo fez, o Antônio Barreto, um poeta da Bahia, sobre o Big Brother. Primeiro alguém mandou por e-mail, depois esse alguém mandou para outro alguém. Isso foi parar nos meios de comunicação e nas redes sociais e virou um fenômeno, né? A ponto de o autor, que é muito bom poeta, ele fica às vezes meio triste, fala, não, mas eu fiz muito mais coisa que isso, e de fato fez mesmo. Mas isso tomou conta de tal forma e mostra a possibilidade da internet, né? De difusão e de divulgação. Eu acho só que a gente tem que tomar muito cuidado em relação à internet, mas sem querer policiar ninguém também, mas de ter mais critérios quando a gente acaba selecionando aquilo que é bom e aquilo que é ruim. Porque as escolas, muitas vezes, o professor quer fazer uma pesquisa, aí um cordel sobre Rui Barbosa. E aí ela joga lá, tem um cordel sobre Rui Barbosa. Quando vai se ver, o pobre do Rui não merecia aquele tratamento, né? E por outro lado, você pode encontrar também um cordel muito bom sobre o mesmo personagem. Então são contradições dos novos tempos, né, com as quais a gente tem que conviver. Mas o importante é que o cordel sobrevive e bem, né? Sobrevive, ele se adapta. O cordel é um pouco como esse personagem aqui, né, o João Grilo. Ele é safo, ele se adapta às situações mais adversas. E eu acredito assim que o poeta de cordel hoje, ele tem que realmente ter esse pé na tradição, porque se não tivesse, fica uma coisa pasteurizada. E um pé também na modernidade, né? Mas também com muito cuidado, porque senão fica penso e aí a coisa não sai muito bem. É encontrar o meio termo. Meio termo. Marco, muito obrigado por sua participação aqui no Leituras. Maurício, eu agradeço. E sempre que tiver a possibilidade de falar sobre o cordel, sobre a nossa cultura popular, né, que é tão ampla, que é tão vasta, eu estarei à disposição. Muito obrigado. Tradicionalmente, nossa poesia manteve sempre um diálogo íntimo com a espiritualidade. Desde o jovem Vinícius até o maduro Jorge de Lima, são incontáveis os poemas que usam o misticismo religioso como tema. A poetisa Cecília Meirelles escreveu 3 longos poemas contando de mulheres santificadas pelo catolicismo. Pequeno Oratório de Santa Clara, Romance de Santa Cecília e Oratório de Santa Maria Egipsíaca. Pela primeira vez reunidos em um único volume, lançado pela Global, demonstram uma poesia que se volta para a grandeza do momento religioso, tirando dele as verdades mais íntimas. Na apresentação do livro, o crítico Ricardo Vieira Lima o chama de Trilogia das Santas e, com isso, salienta a unicidade destes cantos, mesmo realizados em ritmos e métricas bem diversos. O que prende a paixão de Cecília a estas 3 mulheres é a capacidade de entrega à religiosidade. Todas se despiram de seus confortos para se entregarem ao sonho maior de amar um Deus. Isto dito de maneira banal, nada soma à grandeza de suas sagas, mas nos versos de Cecília tudo ganha beleza e força, e é a capacidade de comover até empedernidos descrentes. Os conceitos míticos católicos são bem salientados quando se fala da espiritualidade de Cecília Meirelles. Ela, no entanto, também olhou com surpresa e emoção para outros sentimentos míticos. O livro Metal Rosicler, relançado pela Global, se aproxima do desejo alquímico de transformar qualquer metal em ouro. Desejo que moveu bandeirantes e viventes das Gerais e também Cecília, na busca da essência humana. Metal Rosicler, segundo Antonil, era uma pedra negra que denunciava o melhor da areia e despertava ambições. Cecília caminha neste sentido. Fala dos 4 elementos
para dizer de nossa fragilidade ante o natural. Desta maneira, faz dos 51 poemas escritos um painel sobre os sentimentos que movem os homens. Em todos eles, o moto contínuo é feito de paixão e desejo, e bastam esses dois tópicos para nos aproximar da complexidade humana que, na voz de Cecília Meirelles, ganha clareza, beleza, mistério, poesia e arte. Para entender a beleza oculta nos mistérios do misticismo, Pequeno Oratório de Santa Clara e Metal Rosicler, de Cecília Meirelles. O Leituras de hoje fica por aqui e você bem pode ficar na companhia de bons autores e bons livros. Até nosso próximo encontro.